que estavam no município que não deveriam ser recenseados, pois o IBGE tem alguns critérios para definir o que é e o que não é morador. População flutuante. Exatamente. Em Juazeiro tem um número muito alto de trabalhadores sazonais, são trabalhadores na colheita das grandes fazendas. Hoje, o Juazeiro tem um número muito alto também de estudantes, que são também moradores temporários e para o IBGE isso não é característico como morador do município. Então, em 2000, nós já detectamos essa falha técnica que essas pessoas foram recenseadas, certo? Então, fazendo com que aumentasse não só a população naquela época, como também a taxa de crescimento. Então, a taxa de crescimento Então, vamos dizer que Juazeiro tinha um número artificial da população? Foi um número real. No entanto, as pessoas que foram recenseadas, todas as pessoas que foram recenseadas, não deveriam ter sido contabilizadas. Uma parte não deveriam ter sido contabilizadas, exatamente. Com isso, gerou-se uma taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento anual de Juazeiro, que é uma taxa meio que, digamos, inexistente, exatamente por conta dessa falha técnica ocorrida no último censo, que gerou esse dado. Hoje, Juazeiro está com uma taxa de crescimento de 4,56% ao ano, e nós estimamos, internamente no IBGE, que a taxa real de crescimento de Juazeiro é cerca de 2% anual. Por isso, gerou-se essa estimativa de 243 mil. Já chegou a falar até em 10%, né, a cada ano, aqui em Juazeiro. Não. Esse dado de 91 para cá não chegou a esse, não, passou em 96. Eu lembro que em anos passados falaram de 8% a 10% de crescimento. Ô Saulo, qual foi o período de realização do censo? O censo em Juazeiro iniciou-se em agosto, dia 1º de agosto. E termina agora dia 31 de outubro. Isso para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Qual o quadro empregado aqui em Juazeiro? Quantas pessoas estiveram envolvidas nesse trabalho? Em Juazeiro nós tivemos cerca de 250, 260 pessoas empregadas. Dentre essas, 218 recenseadores, 30 e poucos supervisores e mais alguns da parte administrativa. Agora, sem querer, mas a gente está sempre comparando Juazeiro com Petrolina. Porque eu estive visitando o site do IBGE também, e verificando os dados de Petrolina, e a gente acha incrível. Em Petrolina conseguiram fazer o trabalho todo. Aliás, até ultrapassaram a meta. Por exemplo, Petrolina, a população estimada lá era de 281.851 habitantes. Foram recenseados 286.223 habitantes, com uma média de 3,66 moradores por domicílio. Portanto, já recenseado 101,55%. Petrolina ultrapassou a meta de 100%. E o número de domicílios estimados, 85.409. Recenseados, 78.127. Ou 91,47%. Como explicar a população de Juazeiro, Saulo? Por que em Petrolina as coisas aconteceram, o censo terminou em tempo hábil e Juazeiro não? O que houve? Ramos, na verdade, eu acho que é infeliz seu comentário, porque na verdade o censo de Juazeiro terminará em tempo hábil, nós estamos dentro do prazo e o que nós temos são cerca de 800 domicílios. Agora, se for infeliz o meu comentário, mas os dados são do próprio IBGE aqui. Né? O que você está dizendo é que Petrolina terminou em tempo hábil e Juazeiro não, mas nós temos até dia 31 esses 800 domicílios fechados, nós continuaremos abertos. Mas está claro que devido ao tempo não vai dar para alcançar a meta. Com certeza nós fecharemos esses dados sim. No entanto... Mas aí Juazeiro ficará prejudicado. Vamos supor que chegue a 210, 220 mil. Estaremos aí com 60 mil moradores abaixo de Petrolina, vamos supor. Exatamente. Não, nós não chegaremos a 210 mil. Nós estamos trabalhando com a expectativa de chegar no máximo a 200 mil habitantes, que é o que nós prevemos para Juazeiro. Mas isso não é decorrência... 86 mil habitantes a menos que Petrolina. Mas isso está na cara. A diferença entre Juazeiro e Petrolina está na cara. Mas quanto ao censo, nós chegaremos a 200 mil, não... Por deixar algo a se fazer nesse censo. Esse censo nós completaremos totalmente. Isso, como eu já expliquei, em cima de uma estimativa que foi calculada em cima de dados, em cima de taxas de crescimento equivocadas criadas dos censos anteriores. Então, esse censo atual foi, na minha opinião, na opinião de qualquer funcionário do IBGE, de qualquer pessoa externa que venha a se aprofundar dos métodos do IBGE, esse foi o melhor censo realizado pelo IBGE, em virtude de toda a sua estrutura, tanto de mão de obra, de pessoas, que foi o maior número de contratados em Juazeiro, quanto da tecnologia empregada. Nós trabalhamos esse ano com censo totalmente informatizado. Então, nós tivemos uma supervisão em cima. Eu, particularmente, em Juazeiro, nós dividimos o trabalho em setores, cerca de 259 setores. Eu, particularmente, visitei 90% dos setores, exatamente para conferir isso, até porque antes mesmo de iniciarmos o censo, nós já tínhamos essa expectativa de não atingir a estimativa do município, porque nós já sabíamos o que nós encontraríamos em virtude do que aconteceu nos censos anteriores.
Ok, então praticamente Juazeiro ficará aí com em torno de 200 mil habitantes. Esse será o dado oficial. Exatamente, mais ou menos. Só complementando, Ramos, para se ter uma ideia do que houve dessa discrepância entre o censo 2000 e o censo atual, nós tivemos agora, recentemente, a visita de uma equipe de 11 pessoas, diretamente da Diretoria de Pesquisa do IBGE, para fazer um levantamento sobre isso. Uma auditoria, certo? Uma espécie de auditoria? Não chega a ser uma auditoria, mas para levantar esses dados. Esses dados, nós estamos levantando essas diferenças que estamos encontrando, nós estamos juntando toda essa diferença, vamos levar para a central do IBGE, obviamente, e lá a gente vai abrir uma espécie de sindicância também, apurar realmente o que houve no censo 2000, para saber o porquê de toda essa diferença em Juazeiro. Então, eu queria tranquilizar a população juazeirense. Infelizmente, teremos sim essa redução, que eu não vejo como uma redução, mas sim não atingimos a estimativa. Infelizmente não atingimos essa estimativa, mas tranquilizando a população de Juazeiro de que o censo em Juazeiro foi muito bem feito, a equipe que tive muito bem qualificada. Então, o trabalho em Juazeiro, todo o pessoal da Prefeitura, o secretário de Planejamento, Carlos Neiva, Isaac, eles estiveram sempre informados, estiveram sempre em contato com a gente, nos deram bastante apoio durante esse período do censo, apoio logístico, os recenseadores eram transportados nos ônibus de estudante, e muito outros apoios, como a sede que a gente está instalado hoje com o posto de coleta do IBGE, cedida pela Prefeitura. A Prefeitura nos deu um apoio, nós tivemos todo o apoio logístico, nós visitamos os 4 cantos de Juazeiro, os locais mais distantes. Chegamos tem recenseador que chega a rodar 250, 300, até 400 quilômetros em um único dia, no meio da Caatinga juazeirense, para procurar casas que, para muita gente aqui nem existe. E a gente encontra, então a gente visitou todos os domicílios. As pessoas que acham que ainda não foram recenseadas, primeiramente, perguntem aos outros moradores do domicílio, porque a gente já tem muitas pessoas já ligando dizendo que não foi recenseada. Quando a gente vai visitar o domicílio, chega lá, já constatou que já foi recenseado sim, mas as informações foram prestadas por outro morador do domicílio. Então as pessoas procurem saber com os moradores do domicílio se já foram recenseados ou não. Se não foram, entrem em contato com o IBGE, que a gente com certeza vai visitá-lo para realizar o censo da melhor forma possível e visitar 100% dos domicílios de Juazeiro. O Cícero José, lá do Alto da Aliança, aqui pelo MSN, ele pergunta, Ramos e o representante do IBGE, dados divulgados pelo próprio IBGE, dava conta de que de 2002 a 2007 o crescimento populacional de Juazeiro era em torno de 10 mil habitantes por ano. Durante aqueles 5 anos foram 50 mil habitantes. O que aconteceu? Parou de crescer, faltam recenseadores do IBGE, e a quem interessava se os dados foram, por exemplo, maquiados. Se esses dados não eram reais, foram maquiados. A quem isso interessou? Por que isso aconteceu? Na verdade, esse crescimento é a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui. São estimativas. Esse crescimento que ele informou aí de 10 mil habitantes por ano, não foi feito um censo todo ano. O censo é feito de 10 anos, certo? E nos demais anos é feita uma estimativa em cima dos dados, em cima da taxa de crescimento obtida com a realização do último censo. Como eu já informei aqui, o último censo teve essa falha técnica. Se houve interesse de alguma das partes, eu não sei dizer, certo? Isso foi um censo realizado em 2000, eu estou no IBGE há 3 anos, estou realizando esse censo. Quanto a esse censo, eu posso responder qualquer coisa. Quanto ao censo 2000, nós estamos levantando essa documentação para abrir, como eu acabei de dizer também, essa possível sindicância, né, essa conferência, digamos assim, essa revisão dos dados, transmitir para Salvador, e lá na central eles vão apurar esses dados para saber o que houve em 2000. Mas quanto esses dados de crescimento de 10 mil habitantes por ano, foi criado em cima dessa taxa de crescimento de 2000, chegou a 3,47 em 2007, 4,26% a taxa de crescimento anual. Então, foi em cima disso, em cima dessa taxa de crescimento. Não eram números reais. Então. Exatamente, que é uma taxa irreal. Os ouvintes estão muito preocupados com essa situação. O Paulo Henrique de Castro, por exemplo, se houve um erro no recenseamento passado, a culpa foi de quem? Isso pode ter sido uma jogada política. E Juazeiro, como vai ficar? Como vai ficar a situação da cidade? Isso vai ser apurado, Saulo? Bom, como eu acabei de dizer, isso vai apurado. Se houve jogada política ou não, também será apurada. Previamente, o que eu posso informar é que houve uma falha técnica. Essa falha técnica não quer dizer que houve especificamente uma fraude, que foi uma jogada política, que foi qualquer outra coisa. Houve uma falha técnica, né? Mas quanto à situação de Juazeiro, como vai ficar o município, o prefeito e o deputado estão aqui para explicar depois, mas só antecedendo aqui, eu sei que isso não me cabe, mas eu já pesquisei alguns dados em relação a isso, como já foi verbas fixas do município, como o FPM, Fundo de Participação dos Municípios,
não vai baixar, porque o Juazeiro já ultrapassou a cota máxima já há uma certa quantidade. O número de vereadores não baixa, porque também já está acima dessa cota mínima. O Fundeb é feito através do censo educacional, que é o número de matrículas realizadas no ano anterior, ou seja, não tem nada a ver com o número de habitantes do município. O Fundo Nacional de Saúde tem, de certa forma, a ver com o número de habitantes, mas são 7 ou 8 critérios determinados pela Lei 8.080/90, que define o Fundo Nacional de Saúde. Então, quanto às principais fontes de renda do município, esses principais repasses do governo federal, não terá nenhuma perca, o município de Juazeiro não terá nenhuma perca quanto a isso. Mas isso o vereador, melhor dizendo, o prefeito e o deputado explicarão aqui melhor para vocês. Saulo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Sem Fronteiras, e você agora tem compromissos, né? Porque eles estão no trabalho exatamente de finalização do censo. Eu agradeço a sua participação aqui no programa Sem Fronteiras, e a gente espera que Juazeiro tome isso como lição, né? E que nos próximos censos o trabalho seja feito dentro da realidade, para que a gente não passe por esse constrangimento, né? A população esperava até mais do que 243 mil, era a expectativa, mas tinha gente falando em 280 a 300 mil habitantes, quase semelhante à Petrolina. Enfim, isso não aconteceu, e eu creio que no frigir dos ovos, no balanço disso tudo, o Juazeiro acaba perdendo bastante com isso, porque até perde importância, né? De cidade, quarta maior cidade da Bahia, enfim, perde importância com menos população. Mas eu quero agradecer a sua presença e boa sorte à equipe do IBGE na conclusão dos trabalhos até o dia 31 de outubro. Muito obrigado, Ramos, pela oportunidade, e só complementando aqui o que você disse, que nos próximos censos seja feito de forma real. Eu queria dizer que já nesse censo já foi feito um censo de forma real, tanto que a gente está mostrando a realidade, mostrar a realidade do município, e mostrando que, e apurando, de certa forma, que houve essa falha no censo anterior. Mas nesse censo, com certeza, nós fizemos um trabalho correto, completamente, em todo o município, né? No município fizemos a cobertura completa do município. Então, com certeza, esses são dados reais, e eu creio que isso pode ajudar, apesar de não alcançar a estimativa, o que todos nós esperávamos, inclusive eu creio que isso possa ajudar, porque nós estamos mostrando a realidade do município, e poderemos trabalhar, no caso, a prefeitura, o poder público do município poderá trabalhar em cima de dados reais, e trabalhar com uma visão mais fixa, mais direcionada o que é real no município, a população real do município. Ok, um abraço, obrigado, Saulo. Obrigado. Agora são 10 horas mais 18 minutos, loucura total nas Óticas Diniz, toda loja com 70% de desconto, todas as armações, vá lá e confira, Óticas Diniz, para você ser feliz. Grande queima de estoque nas Óticas Diniz, todas as armações com 70% de desconto. Você escutou, não é até 70%, são todas com 70% de desconto. Corra e aproveite. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do país, na Praça Misericórdia, em Juazeiro. Gatos pretos, abóboras, bruxas e fantasmas são divertidos quando é noite de Halloween. Mas você tem uma maneira de fazer cada dia transformar-se para ser cheio de graça e brilho. O Colégio Ângulo convida para participar de uma grande noite. Teremos musical em inglês, discoteca com DJ, desfile de fantasias, estandes decorados, painel do terror, corredor da sorte, distribuição de docinhos de boas-vindas. Tudo isso no dia 30 de outubro de 2010, às 17h30. Venha vestido de bruxa, fada, vampiro, anjos, deuses, solte sua imaginação. Estamos lhe esperando no Halloween do Colégio Ângulo. Alguns comentários aqui dos ouvintes sobre essa situação. O Luciano Medrado diz: olá, Ramos, como foi dito ontem por Geraldo, se for confirmado, nossa Juazeiro irá perder muito com menos habitantes. O que o prefeito tem a dizer? A gente vai saber agora, meu caro Luciano. O Paulo Henrique diz: se foi política essa alteração de dados, tem que haver alguma punição. É o que diz o Paulo Henrique de Castro. Já o Cícero José volta a dizer: obrigado, Ramos, por ler meu e-mail, e resumindo, fomos todos enganados sobre os dados do IBGE ao longo dos últimos anos. Agora a gente conversa então com o prefeito Isaac Carvalho e com o deputado estadual Pedro Alcântara. Prefeito Isaac, diante deste quadro aí, Juazeiro com algo em torno de 200 mil habitantes, quando se esperava chegar a 243 mil ou até mais do que isso. Como a prefeitura recebe esses dados do censo do IBGE 2010 e o que isso trará de impactos negativos para o município? Bom dia, prefeito. Bom dia, Ramos, bom dia a toda a equipe da Rádio Juazeiro, bom dia a todos os ouvintes.